Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha de efeito fotoelétrico, né? Olha só, a figura 1 mostra um esquema de um aparato experimental para o estudo do efeito fotoelétrico em um metal. Dois eletrodos A e B são montados no interior de um tubo com vácuo, sendo que o eletrodo B é feito com um metal que se deseja analisar. Realiza-se o experimento fazendo incidir sobre o eletrodo B um feixe luminoso monocromático de comprimento de onda e intensidade constantes, enquanto se varia o valor da fonte de tensão e monitoram-se os valores medidos pelo voltímetro, diferencial de potencial entre A e B, e pelo amperímetro, corrente elétrica, ISAM. O gráfico da medida do amperímetro em função da medida do voltímetro, obtida como a partir do experimento, é mostrado lá na figura 2. No item A, descreva e explique a mudança que ocorrerá no valor de V0, indicado no gráfico da figura 2, se a luz incidente no eletrodo B for trocada por outra com menor comprimento de onda. Moçadinha, olha só. Falar em menor comprimento de onda significa falar em maior frequência, certo? Comprimento de onda e frequência, elas são inversamente proporcionais. Bom, vamos lembrar um pouquinho a respeito do efeito fotoelétrico. Olha só, quando você tem uma placa metálica e você incide uma determinada radiação nessa placa metálica, não necessariamente de luz vermelha ou infravermelho, tá? Estou colocando aqui apenas com a cor vermelha, mas representando aí uma radiação qualquer, uma onda eletromagnética. Essa radiação, meninos, ela vem carregando pacotes de energias. Esses pacotes de energia são o que nós chamamos de fótons. Então, cada pacotinho desse é um pacote de energia, representa para nós um fóton. Primeira regra, cada fóton interage com apenas um elétron da sua placa. Vou repetir. Cada fóton interage apenas com um elétron da sua placa. Isso significa que se um fóton chegar com pouca energia, não energia suficiente para desprender esse elétron da placa, não adianta o elétron ficar esperando outro fóton para acumular a energia e ele poder se desprender, porque ele só vai interagir com um fóton. Cada fóton interage apenas com um elétron. Isso significa que, se a energia que está chegando em cada fóton não for suficiente para desprender esse elétron e desprender esse elétron da placa, é o que nós chamamos de função trabalho, tá? É uma energia chamada de função trabalho e a gente representa pela letra W. Essa energia do fóton, se ela for menor que a energia necessária para desprender o elétron da placa, senhores, a gente não consegue desprender o elétron. E aí você pode aumentar o quanto você quiser a intensidade da sua onda lá, que não vai mudar nada, porque cada fóton continua interagindo apenas com o elétron. Aquele elétron não será desprendido. Já a energia que o fóton carrega, nós chamamos de E. E ela é calculada pela equação de Planck, que vem a constante de Planck, 6,64 10 a menos 34 joule segundo, vezes a frequência. Então, olha só, a energia que vem do fóton, senhores, comprova aqui para vocês que não depende da intensidade da onda, né? Ela depende do H, que é uma constante, é a constante de Planck, e de F, que é a frequência da onda. Isso significa, meninos, que sempre a placa ela possui uma frequência que nós chamamos de F0, chamada frequência de corte. Eu sei que nessa época do ano não é um nome muito bonito para a gente poder falar, né, em corte, mas com certeza vocês vão estar acima da nota de corte. Então aqui nós temos a frequência de corte da nossa placa. Isso significa que não é qualquer radiação que você pode incidir na placa metálica que vai determinar, tirar um elétron, desprender o elétron da placa, né? Precisa ser uma energia, uma radiação com uma frequência acima da frequência daquela placa, da frequência de corte daquela placa. Por quê? Se eu estou recebendo pouca energia e não consigo realizar essa função trabalho, se eu tenho pouca energia, é porque eu tenho pouca frequência. Ou seja, eu estou abaixo da frequência de corte. Para eu conseguir ter energia suficiente para realizar a função trabalho, significa que a frequência precisa ser maior. Eu estou com uma frequência exatamente igual à frequência de corte.
caso a tua radiação tem uma frequência maior do que a frequência de corte, meninos, aí, além do seu elétron desprender da placa, ele é ejetado dessa placa, ou seja, ele adquire movimento, ele adquire velocidade. Ele adquire o que nós chamamos de energia cinética. Fechou? Então, a partir de agora, nós vamos equacionar um problema. Não é uma fórmula, é equacionar um problema. A energia que chega de um fóton, ela pode realizar função trabalho, ou seja, desprender o elétron da placa e ainda fornecer energia cinética para nós. Beleza? Só que essa energia cinética, existe uma relação para ela, ao invés de trabalhar em joule, trabalhar em elétron-volt. Isso significa que a energia ela pode ser calculada através do elétron, carga do elétron, que é a carga elementar, volt, vezes a diferença de potencial ou o potencial elétrico que você tem. E esse exercício está relacionando a energia cinética nessa relação. É a relação da carga elementar vezes a diferença de potencial ou o potencial elétrico no ponto. Então aqui, meninos, eu vou ajeitar essa equação e deixar assim, ó, a energia cinética é a energia do fóton e a função trabalho que está positivo passa para o outro lado, ela fica negativo para nós, certo? Aqui, nós vamos poder falar que essa energia cinética é a carga elementar vezes o potencial que eu tinha, que era o potencial de partida, que é aquele V0 que ele deu no gráfico. Tudo isso é igual ao E. O E é a nossa equação de Planck, é o H vezes a frequência, e menos o trabalho. Em outras palavras, o potencial de partida, o potencial de corte, né, que é a partir dali que a gente consegue ter a função trabalho, desprender elétron e ter corrente elétrica, é o H vezes F menos a função trabalho, e o Ezinho que está multiplicando passa dividindo. Como ele vai dividir todo mundo, eu posso colocar separado aqui, ó, H vezes F sobre E menos a função trabalho também sobre E. Então a resposta do item A está aqui, ó. A hora que eu analiso essa equação, eu percebo que o potencial de corte ele é diretamente proporcional à frequência, certo ou não? Então, na pergunta foi, descreve e explique a mudança que ocorrerá no valor de V0, indicado no gráfico da figura 2, se a luz incidente no eletrodo B for trocada por outra com menor comprimento de onda. Em outras palavras, for trocada por outra com maior frequência. Aqui, se eu aumento a frequência, senhores, obviamente que eu aumento o meu potencial de corte. Então, a mudança que ocorrerá é um aumento nesse potencial de corte nessa placa, nesse material que nós estamos trabalhando, com o aumento da frequência ou com a diminuição do comprimento de onda, já que o lambda e a frequência são inversamente proporcionais. Fechou, senhores? Então, ocorre um aumento no potencial em função do aumento da frequência, em função da diminuição do comprimento de onda. O item B. Vamos ver o que ele fala no item B agora? Olha só. Descreve e explique a mudança que ocorrerá no valor de M da corrente, né? Indicado no gráfico da figura 2, se a intensidade, agora ele vai mexer, ó. Se a intensidade do feixe de luz incidente no eletrodo B for aumentada sem alterar o seu comprimento de onda. Então, olha só que bacana. Eu tenho lá uma frequência e como tem corrente, está soltando elétron, portanto, a função trabalho está sendo realizada. A frequência da radiação é uma frequência igual ou maior que a frequência de corte para nós. Isso já é garantido. Porém, olha o que ele vai fazer. Ele vai aumentar a intensidade. Senhores, ao aumentar a intensidade, eu estou colocando mais raios chegando aqui, certo? Isso significa que mais fótons estão chegando. Vai acontecer alguma coisa com a função trabalho? Não. A função trabalho é a mesma, né? A gente sabe que não depende da intensidade, depende apenas da frequência. Mas, como está chegando mais fótons a cada unidade de tempo, significa que eu tenho mais elétrons interagindo com cada fóton a cada unidade de tempo. Se eu tenho mais elétrons se desprendendo, eu tenho mais elétrons se movimentando na mesma unidade de tempo, significa que eu vou ter aí
um aumento na corrente elétrica. Tendo mais carga elétrica se movimentando no mesmo intervalo de tempo, eu tenho um aumento de corrente elétrica. Então, olha só que bacana. Aumentar a intensidade da onda resulta em aumento no número de fótons, certo ou não? Esse aumento no número de fótons aumenta o número de elétrons que vão se movimentar. O aumento no número de elétrons, agora eu quero mostrar aqui para vocês, lembra que a corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo? E a quantidade de carga é o número de elétrons que se movimentam vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Então, olha que bonitinho. Se eu aumento o número de elétrons, eu estou aumentando, consequentemente, a corrente elétrica. Então, aqui nós vamos ter um aumento na nossa corrente elétrica. Fechou, meninos? Queria chamar a atenção de vocês que, para a resolução dos itens, o item A, somente isso aqui já era resolução, e aí você finaliza com a sua resposta, né? Falando que o potencial de corte aumenta por aumentar a frequência. E desse jeitão que eu coloquei aqui, resolve a pergunta do item B, tá? E aí você só põe a resposta final. A corrente irá aumentar em função do aumento da intensidade pelo número de aumento do número de fótons ali. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até mais.